Fala, meus delinquentes, Sonarken aqui. Se tem uma coisa que faz Dandadan se destacar no meio de tantos outros mangás e animes, é o jeito único que ele consegue equilibrar as três coisas mais importantes naquela obra, criando cenas que são ao mesmo tempo hilárias, fofas e assustadoras. Então se prepara, porque tem muito amor, risada e bizarrices nesse vídeo. Pra você que não me conhece, eu sou Sonarken e eu faço resumos de anime completos toda semana, sempre sábado às 4 horas da tarde, quinta ou aos domingos. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e bora pro vídeo. Pra quem não conhece, Dandadan é um mangá que mistura ação, comédia e romance de uma forma que poucos mangás conseguem. Temos várias cenas de tensão, cenas que fazem até o mais forte dos homens chorar, e de repente, quando você acha que tudo tá acabado e todo mundo vai ser comido por uma maldição gigantesca, simplesmente tem uma piada lá e acalma tudo. Eu já não sentia isso acompanhando uma obra há muito tempo. E isso que o autor está conseguindo fazer nessa obra é genial. A gente sentiu, no caso eu senti algo muito parecido quando eu comecei a assistir Jujutsu Kaisen. Era tudo muito maravilhoso, o drama na medida certa, as piadinhas que o Itadori fazia junto com o Satoru Gojo trazia a gente muito para perto do próprio autor. Só que a história foi se aprofundando um pouco mais, a gente focava muito nas batalhas, que sim, eu adoro shounen, adoro seinen, adoro combate. Só que Jujutsu ele chegou um momento que era só tensão, parecia que eu tava assistindo um filme de suspense 24 horas por dia e não tinha um alívio, não tinha aquele respiro. E esse respiro que o GG Akutami dava pra gente era somente quando tinha algum flashback no meio da história. Ele começou a repetir essas informações por flashback por várias vezes, que davam um alívio cômico durante as batalhas, mas isso era nos primeiros 3 minutos de leitura. Aí depois, porrada, 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 Sukuna cortando todo mundo, e perdeu aquela essência que aproximava a gente da obra. Então, já relacionado ao humor, ao sentimento que traz alegria em ver Dandadan, o mangá usa o absurdo das situações, e a personalidade única de cada personagem para criar algumas cenas hilárias. Tem uma cena que eu lembro e dou risada até hoje, que o Okarun tá conversando normalmente com a representante da escola, se aproxima o Sakata, que é o gordinho da obra, e escuta ele conversando sobre as bolas douradas que ele perdeu pra Yase, pras meninas que estão lá. E então o gordinho simplesmente acha que é só ele falar frutaria pra todo mundo e que todo mundo vai gostar dele. Daí ele começa a falar tipo sobre as bolas a cada 10 segundos. E antes desse capítulo teve a batalha contra o Didi, teve a história do demônio do olho que foi sacrificado, uma história bem pesada, e isso trouxe um alívio maravilhoso pra série, porque conseguiu tirar toda a tensão daquela coisa que ficou martelando na minha cabeça. Nossa, como que alguém fez isso? Por que que alguém pensaria em prender uma criança só pra consumir ela no vulcão, pra que não acontecesse nada com os demais? Aí aquela simples cena daquele gordinho fez aliviar toda aquela tensão e pensar, não é só isso que tem, não é só drama, não é só luta, eu consigo me sentir bem lendo isso, eu consigo me sentir feliz, eu não tô vendo só alguém se espancando. Não que isso seja ruim, é claro. E a química que os personagens têm é algo maravilhoso. Aliás, quando escuta o Sakata falando sobre as esferas douradas dele, ela mete a bica nele sem tá nem aí pra quem ele é. E cria um ambiente tão orgânico quando isso acontece, porque nessa mesma cena, a Yase chuta o Sakata, aí vem a representante da sala de aula falar, ó, a gente tá estudando aqui, dá pra você sair? E elas começam a barrar a Yase de entrar dentro da sala de aula. Comparando mais uma vez com o Jujutsu, até porque é uma obra que dá pra comparar, no Jujutsu a gente tem a escola Jujutsu, mas aparece a escola Jujutsu 6 capítulos no máximo, o ambiente interno, a gente não entende como funciona essa escola, como que é as aulas dessa escola, a gente tinha trabalhado a obra inteira dentro do ambiente escolar Jujutsu, com eles falando que a escola Jujutsu é isso, que o professor é aquilo, que o terceiro ano é muito mais forte que o primeiro ano, só que a gente não viu eles estudando, a gente não viu eles recebendo pagamentos, a gente não ouviu absolutamente nada do ambiente interno da escola, como que funciona, como que ele se mantém, se o governo ajuda, se não ajuda, essas coisas. Que ao menos eu, Sonar, quem acredito que seja extremamente necessário para dar profundidade. Mas isso é particular meu, eu gosto desses pequenos detalhes que deixa tudo muito maior. É igual falar de One Piece, aparece um prego que o Zoro martelou errado e depois a tábua do navio cai. São detalhes extremamente pequenos que faz a gente se apegar à obra. Agora, uma das coisas que pega muito forte lá também é sobre o romance. A relação entre Momo e o Okarun é algo que vai crescendo aos poucos. Lógico, tem aquela questão que eles são de escola, são pessoas jovens e acabam criando um sentimento muito rápido. Mas também tem aquela coisa do eu não vou te falar por causa disso, eu tenho vergonha que ela me rejeite ou não quero porque somos amigos. Não demora muito tempo, a gente tem o ambiente da Yase dentro do quarto dela se perguntando se o Okarun vai se declarar para ela em algum momento. Ou o Okarun pensando se é melhor ele falar ou se é melhor ele ficar quieto.
Até que finalmente, lá pelo capítulo 161, se eu não me engano, o Karun tá mais uma vez pra se afastar de Ayase e ele simplesmente decide falar. Ele fala: olha, Ayase, eu te amo. No momento eles não têm tempo suficiente pra falar porque eles têm que derrotar um inimigo lá, mas de qualquer forma ele confessou os sentimentos. E eles se afastam mais uma vez com ela pedindo pra ele prometer que vai falar aquilo mais uma vez. E aí entra o humor mais uma vez, porque ele se declara pra ele no meio de tudo aquilo. Tá, vovó Miau xingando o Karun porque não é hora de fazer aquilo. O policial e o serponiano Hokuro, que é o melhor personagem dessa série, porque o Hokuro ele foi abandonado pelos serponianos na história dele, já que ele começou a pensar de uma forma diferente. E aí ele foi expulso do clã dos serponianos, que são alienígenas, e agora ele tá em busca de um emprego de meio período que pague muito bem pra ele, porque ele tá cansado de trabalhar em supermercado. Indo pro próximo tópico, é o mais importante, por assim dizer. É como eles fazem a harmonia entre o sobrenatural, os momentos de romance, os momentos cômicos ou os momentos de drama, que é muito bom. Eu chorei umas 3 vezes enquanto eu li a história da Vamola e quando eu vi a história do Zuma. É uma das melhores histórias de background de personagem que eu já vi. É realmente uma das melhores que eu já vi. Dando uma breve resumida pra vocês na história do Zuma, o que que acontece? O pai do Zuma acaba falecendo e o Zuma ele tem um irmãozinho mais novo que sempre sorria, não importa o que acontecia. E a mãe do Zuma foi atrás dos patrões antigos do marido dela, já que ele morreu trabalhando pedindo um seguro. Eles acabam recusando, dizendo que a culpa não é deles dele ter morrido, que foi um acidente comum e que não podem ajudar em nada porque eles não são responsáveis pelos filhos dos outros. Assim que ela chega em casa, praticamente na mesma hora, vêm os donos do local que eles moram, já que é alugado, e ela começa a receber mais um monte de humilhação, porque não tem dinheiro para pagar o aluguel, e o Zuma, enquanto vê aquilo, ele tenta fazer algumas piadinhas, mostrar um livro com guarda-chuva pro irmão dele, pro irmão dele não passar por aquilo, já que o Zuma entende aquelas coisas. Avançando a história, eu vou dar um spoiler para vocês, o irmão do Zuma, ele acaba perdendo esse guarda-chuva que a mãe dele deu para ele, que ele amava esse guarda-chuva, uma ventania muito forte leva ele para dentro de um lago, e vocês já imaginam, o garoto foi atrás, e vocês já imaginam o que aconteceu. E como o garotinho lá era o único que sorria na família depois de tudo o que aconteceu, a mãe do Zuma decidiu abandonar tudo aquilo. E quando ela decidiu abandonar tudo, ela decide então levar o Zuma pro parque. A gente vê o sorriso dele, a gente vê ele comendo junto com a mãe, vê ela sorrindo, a gente vê que eles estão felizes lá. Finalmente a gente pensa que a história, beleza, ficou tudo bem, eles vão ficar bem mesmo sendo só os dois. Na hora de ir embora, a mãe do Zuma pega nas mãos dele, tá vindo o trem e vocês já imaginam o que ela tenta fazer. O Zuma acaba soltando a mão dela e ela vai sozinha na frente dele. E é aí que entra essa harmonia, porque a gente teve o drama no começo do capítulo, a gente viu o amor que o Zuma tem pelo irmão dele, pela família dele em si, a gente vê toda aquela questão humana que a gente passa, que é falta de dinheiro, que eles passam naquilo, a gente entende a dor deles sobre não ter para onde voltar, perder a casa porque não consigo pagar essas contas, é algo que a gente realmente sente. E nessa pequena história de 3 capítulos do mangá, a gente viu a criação de um yokai, graças à morte do irmão dele. A gente vê a história de fundo do Zuma, a gente vê drama, a gente vê o medo dele ficar sozinho e a gente vê a compaixão de um policial que ajuda ele, mesmo ele já estando perdido. Mas é claro, se você quiser saber mais da história do Zuma, não perca meu resumo que eu lancei semana passada. Ele está maravilhoso. E em conclusão é isto, enquanto eu leio, eu consigo me surpreender muito e eu acredito que eu falando pra vocês o que acontece no dia a dia dos personagens, eu creio que eu estou conseguindo passar esse mesmo sentimento que eu sinto quando eu leio pra vocês, quando vocês me escutam. E é só isso que eu tenho pra falar pra vocês. É o quão é humanizado aquela obra que torna a gente tão ávido pra continuar vendo ela. Sabe misturar muito bem comédia, romance e terror como ninguém. E é isso que torna aquilo único. E eu tenho uma pergunta pra vocês. Qual é o momento mais fofo ou o momento mais dramático que você viu até agora assistindo Dandadan? Eu peço que vocês comentem aí embaixo, não esqueçam de se inscrever no canal Sonarca em Animes, porque também é muito importante, ativar o sininho, até porque ele está ali para alguma coisa, e eu quero muito que vocês continuem acompanhando essa obra maravilhosa comigo, do começo ao final. A gente vai sentir a mesma coisa que a gente assistia quando voltava da escola correndo para assistir Dragon Ball ou Naruto. Eu sei, eu sou o velho. No mais é isso, muito obrigado pela paciência e pelo tempo de vocês. Não esqueçam que eu tô aqui todo dia ao meio-dia com vídeos sobre Dandadan e qualquer outro anime. No mais é isso, Sonar quem agradece muito a paciência de vocês e ele diz tchau.